Pessoal, estou aqui com o meu super professor, o Wanderson Rocha, hematologista, com formação aí mais de 15 anos fora do Brasil. 20. Mais de 20, 20 é mais de 15, então eu contando. Nessa eu não errei, né? Tem dado contribuições extraordinárias para a medicina brasileira e mundial, né? Felizmente consegui pegar ele no Brasil essa semana aqui, uma agenda conturbadíssima. Professor, muito obrigado por me receber, é um prazer estar aqui com o senhor. Eu queria brevemente aqui que o senhor se apresentasse para a gente, fala um pouquinho do senhor. Eu já sei porque eu estudei um pouquinho, fiz um pouco da minha lição de casa, mas conta um pouquinho qual foi sua trajetória desde o começo aí da medicina até chegar como professor titular da Faculdade de Medicina da USP, onde eu tive o prazer de me formar, fazer toda a minha graduação. Então, prazer estar aqui com o professor titular, presidente da Fundação ProSangue, que também faz um trabalho extraordinário aqui. Enfim, conta um pouquinho do senhor para a gente, por favor. Bom, primeiramente, prazer, Paulo. Obrigado pelo convite. Assim, é sempre importante a gente divulgar o trabalho, né, dentro de uma faculdade de medicina, dentro do SUS, na tentativa de trazer o melhor para os pacientes brasileiros, né? Bom, minha trajetória, eu sou mineiro, vocês vão notar aí pelo sotaque, né? Sim. E eu formei pela UFMG, né, em Belo Horizonte, fiz residência em clínica médica, fiz residência em hematologia, hemoterapia no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. E já no final da minha residência em hematologia, eu morei na Alemanha durante 6 meses, onde eu aprendi, né, não existia em Belo Horizonte ainda a técnica da imunofenotipagem. Então, aos pacientes... Em que década, mais ou menos? Isso foi em 1992. Não tinha nem entrado na faculdade. Pois é, e aí eu aprendi, né, em Belo Horizonte a gente não sabia quando as leucemias eram B, eram T, as linfoblásticas, né, acompanhamento aí da imunofenotipagem. Eu aprendi essa técnica na Alemanha, trouxe para Belo Horizonte, né, encontrei um citômetro de fluxo e comecei a colocar no carro o material dos pacientes e levava eu mesmo fazendo isso, né? Então, assim, a sensação de estar sempre querendo ajudar e inovar, né? Trabalho braçal mesmo. Pois é, o citômetro de fluxo você põe em qualquer lugar. Pois é, e eu descobri o citômetro de fluxo que era usado para doença parasitária na Fundação Fiocruz em Belo Horizonte, não se fazia naquela época. Depois disso, é claro que tudo evoluiu, né? Nessa época que eu voltei da Alemanha, eu ainda trabalhei como professor substituto do Departamento de Clínica Médica, lá da UFMG, e fui contratado pelo Hemominas, né, pelo Banco de Sangue, né, o Hemocentro de Minas Gerais. Eu trabalhava com doenças infecciosas em pacientes com anemia falciforme com hemofilia, né? Naquela época ainda HIV, hepatite B, hepatite C, né? Então eu era o responsável por esses pacientes. Logo depois eu ganhei uma bolsa para ir para a França, né, pelo Colégio de Medicina do Hospital de Paris, uma bolsa para me especializar em transplante de medula óssea, já que em Belo Horizonte também não existia a possibilidade de fazer transplante. E eu resolvi, falei assim, bom, eu vou, fico um ano e volto, mas acabou que eu fiquei um ano e fui para ficar um ano e fiquei. Né? Ficou 15 anos. Fiquei na França, 16 anos em Paris. E em Paris eu fui aprender a fazer transplante de medula óssea com a pioneira em transplante de medula óssea na Europa, a professora Eliane Gluckman, com a qual eu trabalho até hoje. Ela está com 83 anos, mas a gente ainda trabalha toda terça-feira, tem reunião de 6h30 da manhã. Ela continua super ativa. E nessa época, então, ela foi a pioneira no transplante de sangue de cordão umbilical no mundo. Ela fez o primeiro caso. E ela gostou muito do meu trabalho nesse primeiro ano de residência e me convidou então para coordenar um projeto europeu de transplante de sangue de cordão umbilical. E nessa época então eu comecei, logo depois da minha residência, eu já entrei no mestrado, né, e comecei a trabalhar em transplante de sangue de cordão umbilical na Europa, né. Eu comecei a coordenar um projeto europeu de pesquisa. Isso já estamos nos anos 2000 ou ainda? Não, eu comecei em 94 que eu fui para a França, isso em 95, 96. Foi rápido aí. E aí, logo depois, né, a gente faz um dos meus primeiros artigos foi o New England, né, Journal, em 1997. Quem não conhece, essa é a revista mais famosa da medicina no mundo inteiro, tá? Sensacional.
E aí eu fiz esse trabalho e logo depois ela me convidou para fazer meu doutorado, né? Isso de transplante de sangue de cordão branco. E ela me convidou para poder trabalhar ainda, né, e fazer um doutorado. Né? Isso seria algo parecido com células-tronco? Células-tronco de cordão umbilical. Né? Em vez de usar a medula óssea, usa cordão umbilical. Depois a gente volta, mas continua aí que eu estou gostando. E aí, logo depois, né, eu tive algumas propostas aí com o conhecimento, né, da comunidade científica. Eu tive proposta para sair da França e para os Estados Unidos, mas ela não quis deixar. Então ela falou assim, olha, eu falei assim, eu não tenho condições de ficar aqui vivendo de bolsa, né, bolsa de estudo. Então ela conseguiu a minha nacionalidade francesa, né, em 3 meses, conseguiu conversar com o ministro, com a ministra do Trabalho na época, e nessa época eu fiz toda a equivalência do diploma e fui ser médico francês. Então, além de fazer meu doutorado, eu fui também ser assistente na unidade de transplante. Né? Então eu cuidava de pesquisa, mas também da assistência. Né? E nessa época, então eu fui ser o que eles chamam de PH, né? Que é tipo um médico assistente, praticien hospitalier, né? Que é o assistente público, né, da unidade de transplante. Eu comecei então ainda trabalhando com sangue de cordão umbilical, fazendo doutorado e fazendo assistência. E lá a facilidade para publicar é maior do que... bem maior. Né? E logo depois, então, eu, né, fui nomeado pelos Centros Europeus de Transplante a ser o coordenador, o presidente do grupo de leucemias, né, de estudos em leucemias do Grupo Europeu de Transplante. Né? Então, durante de 2004 a 2010 eu fui eleito pelos Centros Europeus para ser o coordenador desse grupo de trabalho em pesquisa. Nessa época também eu comecei a fazer colaboração com os Estados Unidos, né? Então desses trabalhos aí vem mais 2 New Englands, né? Nessa época, depois vários Lancets. E, na realidade eu descobri recentemente que eu sou um dos professores da USP com maior fator de impacto. Né? Bom, que espetáculo. Isso eu não sabia. Mas eu estou entre os 50. Quantos New Englands? Eu tenho 3 New Englands. 3 New Englands, esses 3 você já citou, vários Lancets, que é uma outra revista de super impacto britânica. O Science, então tem um bom currículo. Que espetáculo. E tudo feito por paixão. Poxa, fico muito orgulhoso aí. Parabéns e um brasileiro aqui. Depois decidiu voltar, mas teve alguns percalços aí de na realidade, voltar pro Brasil. Pois na realidade, assim, depois da França, né, a professora Eliane Gluck me aposentou e entrou um outro professor que a gente realmente tinha algumas diferenças, né, e eu resolvi então que a França não seria o meu lugar ideal e nessa época então eu recebi um convite para vir para o Brasil, para ir para o Sírio-Libanês, montar a unidade de transplante de lá e ao mesmo tempo montar a unidade de transplante do Itaci, né, junto com o professor Vicente Odoni, para coordenar. Mas quando eu decidi vir, aí eu recebi uma proposta para ser professor em Oxford. O pessoal sabia que eu estava saindo da França e falou assim, olha, a gente tem uma possibilidade de você vir ser professor em Oxford, na Inglaterra. Então, com essa... Não fez esse sacrifício também? Aí eu fiquei... Aí eu vim para o Brasil, fiquei 1 ano no Brasil, e nesse meio tempo, então, teve um acordo entre o Sírio-Libanês e a Universidade de Oxford, que eu iria ficar nesse meio tempo entre o Brasil e a Inglaterra. Eu ficava 2 meses na Inglaterra e 1 semana no Brasil, né, durante aí até a pandemia. Né? Então isso foi de 2011 até 2016, final de 2015 e de 2016, quando aí eu passei no concurso de professor titular e comecei a se estabeleceu aqui. Mesmo assim, entre 2016 até a pandemia, já que eu estava aqui, eu ficava 2 meses no Brasil e 1 semana para Oxford. Né? Então, durante um tempo que eu estava lá, eu ficava 1 semana aqui, durante o tempo que eu estava aqui, eu ficava 1 semana lá. Isso durou até a pandemia, né? E tudo depois da pandemia mudou, porque toda a comunicação ficou muito mais fácil, né? E eu ainda sou professor consultor da Universidade de Oxford. Né? E chegando aqui no Brasil, né, depois dessa experiência, né, eu resolvi mudar um pouquinho as coisas aqui, né? Eu acho que quando a gente está aqui no mesmo lugar, a gente se acomoda muito com as situações e eu tenho um espírito muito de não aceitar muita coisa.
E então eu fechei a unidade de transplante aqui, né? Que não você? Com a cara e coragem, né? E fui atrás de recursos e consegui recursos, né, da Crefisa, né, por várias... Foi acontecendo, né? E montei uma nova unidade de transplante aqui, que é uma das melhores da América Latina, né? Em termos de... Quando o senhor fala fechou e abriu de novo. Eu fechei, né, transferi os pacientes de transplante autólogo para o SESC, né? O programa de halogênico foi fechado e durante um ano, então, essa unidade de transplante aqui foi destruída, né, e foi reconstruída, né? E não sei se você conhece, Paulo, você deveria ir lá no 8º andar para conhecer a unidade de transplante. E com isso a mortalidade, que era em torno de 20% a 30%, né, por causa de bactérias multiresistentes, a gente conseguiu baixar a mortalidade para em torno de 5% a 10%. Né? Puxa, parabéns. Isso com toda a estrutura, né, necessária. E aqui no HC a gente tem umas bactérias boazinhas, né? Bactérias, pois é, então lá é uma unidade, assim, eu acho que uma unidade modelo aí dentro do Brasil e da América Latina. Né? Tanto é que eu já fui convidado várias vezes para falar um pouco sobre essa experiência. Né? Parabéns, professor. Isso aí eu trouxe, né, a Crefisa, né, a Luísa Trajano, as mulheres do Brasil que também apoiaram lá fazer o sistema de automação para controle de infecção hospitalar e fazer a varanda, né, que é uma varanda fechada, né, com ar filtrado, água filtrada. Nesse meio tempo também, né, eu comecei toda essa área aqui é uma área que é apoiada pela Crefisa também, né, eles que financiaram, né, porque aqui não tinha essa sala que é, de uma certa forma, eu sou privilegiado, né, de trabalhar no jardim, né? Sem dúvida. E além disso teve a praça, né, a praça que a gente também apoiou. Depois a gente filma a praça que está decorada pelo grafite do Cobra, né? E assim, tudo acontecendo, né, eu não conheci o Cobra, né, eu falei assim, eu quero o melhor para fazer, eu tinha aquela parede, né, enorme aí de 9 andares, eu falei assim, eu quero o melhor, e eu, de cara de pau, liguei pro Cobra e falei assim, olha, eu não te conheço, eu conheci o seu trabalho, eu acho magnífico, e eu gostaria que você viesse aqui para conhecer o meu trabalho. E aí, rolou. Mas ele casou. Ele casou e ele demorou, mas aconteceu, né, e eu tive, né, a felicidade de ter essa possibilidade de criar essa praça não existia, né, as pontes, né. Eu entrei aqui em 99, eu acompanhei tudo, não saí mais do HC. E essas pontes, então eu criei essas pontes, a ProSangue contribuiu também na parte de investimento, fizemos toda a parte de infraestrutura, né, Wi-Fi, né, tanto para os pacientes quanto para os colaboradores, e o Cobra então fez o mural. Esse das borboletas aí, coisa linda, coisa linda. Professor, nesses mais de 30 anos de carreira, né, o que mais te marcou? Que experiência? Eu sei que vai ter um monte de pacientes que o senhor salvou a vida e tal, mas vamos lá, vamos tentar separar. Em termos de pesquisa, qual foi o trabalho que o senhor mais gostou de publicar? Falou, esse aqui realmente me... Bom, assim, a minha carreira toda foi baseada em transplante de sangue de cordão umbilical. Né? Células tronco de cordão umbilical. Então, todas as publicações dessa área são publicações que eu fiz junto do grupo Eurocord, né, que é esse grupo de transplante. O problema é que o transplante de sangue de cordão umbilical surgiu como uma alternativa para aqueles pacientes que não tinham doadores, né, e de medula óssea, né, porque a gente sabe que o sangue de cordão umbilical ele tem um grau de incompatibilidade que você pode tolerar, né, então, tanto é que no mundo existem em torno de 700 a 900 mil unidades de sangue de cordão congelados para o uso não aparentado, quer dizer, a mãe fica grávida e doa aquele sangue de cordão quando o bebê nasce para um banco de sangue de cordão. No Brasil tem bancos de sangue de cordão, porém, com a evolução da medicina, a gente viu que existem outras técnicas de transplante de medula óssea usando doador incompatível, como o haploidente. Então, com isso, o transplante de sangue de cordão deixou de ser tão utilizado, né? Ele é bem utilizado atualmente em crianças, mas menos em adulto, porque em adulto a gente precisa de duas unidades de sangue de cordão e é relativamente caro também. E os resultados são muito semelhantes com os transplantes haploidênticos, né, que são os transplantes incompatíveis.
Mas a minha grande área de atuação foi o sangue de cordão umbilical, né? Toda as minhas publicações. O senhor citou um monte de coisas que até eu, que sou médico, boiei um pouquinho aqui. Tá. O público leigo deve ficar ainda pior que eu. O pessoal deve estar saindo fumacinha da cabeça aqui. Tá? Mas assim, como é que é essa evolução? Vamos lá, falar um pouquinho de células tronco até chegar nos tratamentos extraordinários que o senhor faz hoje, né? Como é que o senhor viu essa evolução ao longo do tempo? Olha, a hematologia é para mim um exemplo dentro da área médica de inovação, né? Tudo que aparece novo aparece na hematologia, tá? Desculpa, mas eu sou... Ótimo. Eu também tenho sangue nas veias. Pois é, então assim, nós descobrimos o tratamento de leucemia mieloide crônica com medicamento dentro da hematologia, que é a primeira terapia-alvo, né? O diagnóstico, quer dizer, o hematologista faz o diagnóstico, né? Ele não, quer dizer, muitas vezes você, como especialidade, você é referenciado depois que o diagnóstico está feito, né? Muitas vezes o diagnóstico é feito pelo próprio hematologista, então o hematologista vai lá e olha as lâminas, né? Olha o mielograma e faz o diagnóstico e vai fazer o tratamento, né? Dentro da hematologia, por exemplo, as primeiras alterações genéticas de leucemia, posteriormente todos os outros cânceres foram feitos na hematologia, o primeiro uso de drogas-alvo foi na hematologia, os primeiros usos comprovados de imunoterapia foi na hematologia, né? As células CAR-T são fruto da inovação na hematologia, então a hematologia ela tem essa capacidade de trazer essas inovações. Então, né? Cita alguns desses exemplos aí, fala, nossa, isso daí 5 anos atrás era com certeza uma evolução péssima e agora... Tem vários exemplos. Um exemplo, quando eu comecei o transplante de medula óssea, né, nós transplantávamos todos os pacientes com leucemia mieloide crônica. Tá? Quando você fala transplante de medula óssea, só para a gente traduzir aqui, depletar a fábrica de sangue de alguém e colocar de volta. Isso, você destrói, né, a medula óssea do paciente, que tem uma leucemia, onde produz o sangue. A medula óssea, como eu explico para os pacientes, não é um órgão, é um tecido. Esse tecido está presente em todos os ossos do organismo. Então, eu dou exemplo assim, quando você vai no açougue, né, que você corta o osso ali, está tudo meio vermelhinho, ali é a medula óssea, ali estão sendo produzidas todas as células do sangue, né? As células vermelhas, as células brancas, as plaquetas. Então ali está tudo sendo renovado, que é as células tronco hematopoéticas, né? As células mãe. É lá que está o problema. Então quando você tem uma leucemia, é porque você tem um problema da célula tronco hematopoética, da produção das células, e causa uma leucemia, uma aplasia. Então se você tem uma doença da medula óssea, né? E naquela época, há mais ou menos 30 anos atrás, todo paciente com leucemia mieloide crônica não existia medicamento. Então o que se fazia era transplantar. Para transplantar tem que ter um doador HLA idêntico, ou um doador, né, na família, ou chamado não aparentado, que são registros de doadores. Por exemplo, no mundo a gente está em torno aí de 45 milhões de doadores no mundo, voluntários para doar medula óssea. Qualquer um pode doar? Qualquer um, quer dizer, tem a idade, tem as questões, né, de saúde. Atualmente a gente vai somente até 35 anos, que a gente sabe que quanto mais jovem o doador de medula óssea, melhor são os resultados. Então, no Brasil, por exemplo, que é o terceiro registro maior de doadores de medula óssea, a gente vai até 35 anos como voluntário. E todo mundo está registrado nisso daí ou não? Só quem se voluntaria? Quem se voluntaria, né, porque a pessoa tem que estar disponível, né, a doar, né, então ele tem que ser voluntário. Né? Então, naquela época, fazíamos transplante de medula óssea para todo paciente que tinha leucemia mieloide crônica. E foi descoberto aí, há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, um medicamento, tá? Que é o imatinib, né? Que é um inibidor de uma proteína dentro da célula que reverte o quadro da leucemia mieloide crônica. Então, só aí parou-se de transplantar todos os pacientes com leucemia mieloide crônica, né? Isso foi um grande avanço. Por exemplo, o mieloma, quando eu comecei, o mieloma múltiplo, né, que é uma outra doença da medula óssea, que dá muito... Faço muito diagnóstico. Dá muito em idoso, né, que é uma outra doença das células plasmáticas da medula óssea, que é o mieloma. Na época que eu comecei medicina e hematologia, não existia nenhum tipo de cura e todos os pacientes iam morrer. E sofrer, porque os ossos ficam frágeis, quebram. Já está sendo curado?
a sobrevida, inclusive tem medicamentos atualmente que a gente ainda não sabe por quanto tempo, porque melhorou tanto a sobrevida desses pacientes que realmente... Décadas, sim. Décadas. E a gente tem agora CAR-T-cell para mieloma também. Isso daí foi um negócio que me fascinou. Me explica o que seria esse CAR-T-cell, professor. Vamos lá, que é um negócio que a gente viu uns casos aí, na mídia até, falando de sumir a doença. Explica, por favor. Pois bem, então assim, a gente sabe que a imunologia é muito importante no combate às doenças do câncer, né? E isso, há algumas décadas atrás, se viu que nas biópsias de tumores se via linfócitos infiltrados, que eram chamados TLIs, né? Que é linfócitos infiltrando o tumor. E viu-se que o organismo tentava combater o câncer através dessa infusão, desse linfócito que não conseguia, né? Então começou-se a pensar como estimular esses linfócitos para poder atacar as células do câncer, né? Então toda a imunoterapia vem dessas observações, né? Não só a quimioterapia que é importante, que a gente trata os pacientes com câncer, mas também a imunologia dos pacientes também é importante. Então utilizou-se disso para forçar os linfócitos a combater algumas células do câncer, né? E então apareceu... Tipo de imunoterapia. Uma imunoterapia. O CAR-T-cell é uma imunoterapia. Você expõe o câncer... Você retira os linfócitos do paciente, né? Modifica os linfócitos geneticamente, tá? Como? Você dá para os linfócitos um vírus que vai modificar a genética do linfócito e que vai fazer com que a superfície do linfócito expresse uma proteína que vai atacar as células do câncer dirigido. Então, os cânceres, linfoma de células B, leucemias linfoblásticas agudas de células B e também o mieloma. Tá? São atualmente as 3 doenças para as quais temos o CAR-T já a nível comercial. Ele age na medula óssea. Ele age no tumor. Né? Porque o mieloma, que o problema está na fábrica, ele vai lá Vai lá e porque ele vai se ligar, o linfócito se liga através daquela proteína modificada geneticamente no tumor e vai destruir o tumor. Muito caro esse tratamento, senhor? Muito caro. Isso, então, em 2017 foi aprovado nos Estados Unidos pela indústria farmacêutica, né? 2017 e 2018. Então, a indústria farmacêutica produz essas células, retira do paciente, leva para uma fábrica de células, modifica as células e devolve para o paciente. Isso já é feito aqui no Brasil desde janeiro deste ano, tá? Nós já temos 2 produtos comerciais no Brasil já disponíveis para linfomas de células B. Só que o valor só do produto, o valor fica em torno aí de R$2 milhões, só o produto. Isso não quer dizer toda a internação do paciente. Toda a logística, retirar o sangue e colocar... Pois retira, manda para os Estados Unidos fabrica as células e devolve. Tá? Isso demora em torno aí de mais ou menos 1 mês a 45 dias. Né? E pensando em termos de Brasil, nós estamos muito longe de ter essa tecnologia aqui ou não? Pois não, a gente já tem. Já tem? A gente já tem. Tanto é que nós já tratamos aqui no Hospital das Clínicas, então, em colaboração com a Ribeirão Preto, as células fabricadas no Brasil. Não precisa mais mandar para lá agora. Pois por enquanto a gente está em estudos de fase, né, que vão começar agora de fase 1, por enquanto os pacientes que utilizaram essas células no Brasil, que são em torno aí de 15 pacientes, né, em colaboração com a Ribeirão Preto, o Hemocentro Ribeirão Preto, junto com a Fundação Butantan, que fabricam essas células. Então é uma produção chamada produção acadêmica, né? Essa produção acadêmica faz com que o valor disso caia 10 vezes menos. Então, a gente está falando em torno de R$200 mil, né, a produção dessas células. E com isso já tratamos em torno de 15 pacientes, né, desses 15, 12 em Ribeirão Preto, 3 aqui no Hospital das Clínicas, e com resultados que são realmente excelentes. O uso compassivo quer dizer, é o uso para aqueles pacientes que não têm mais opção terapêutica. Né? Chegou um ponto que tudo já foi tentado e que então nós vamos lançar mão dessas células. Ele já estava desacreditado, vamos tentar isso daqui. Pois então esse, né, um dos pacientes que apareceu muito na mídia, é um paciente que nós tratamos aqui, né, no Hospital das Clínicas, que é do Rio de Janeiro, que está assim, já em remissão completa já desde março, abril, né?
A gente não sabe o que vai acontecer porque é muito precoce. Mas a gente sabe que já teve uma resposta, né? E ele está super bem, vida normal, tá muito bem. Depois disso teve uma outra paciente também que nós tratamos, também está muito bem, né? E um outro paciente que foi tratado, ficou 9 meses em remissão, infelizmente a doença voltou e ele foi submetido a um segundo transplante de medula óssea, né? Então isso mostra que nós temos capacidade... 15, 14... Desses 15, na realidade, 11 entraram em remissão completa, né? Coisa que praticamente a cura, por enquanto. Né? Cura a gente só fala em câncer depois de 5 anos. Então, que entraram em remissão, o primeiro paciente que recebeu isso foi essas células em Ribeirão Preto, foi em 2019, antes da pandemia. Esse paciente, infelizmente, ele entrou em remissão parcial, mas ele teve um acidente doméstico em casa e faleceu, né? 2 meses depois. Então, é a vida, né? Então, esse foi o primeiro paciente antes da pandemia. Durante a pandemia, então, não foram produzidas as células e começaram, então, a partir aí de 2021, né, que retomou. E atualmente existem 2 fábricas de células, né? A Nutera São Paulo e a Nutera Ribeirão Preto, uma na USP, né, no campus da USP, outra na Hemocentro de Ribeirão Preto, para produzir essas células. Então, a gente está começando um estudo de fase 1 e 2 para demonstrar que essa produção, né, feita dentro, né, in-house, né, que chama o acadêmico, que não tem toxicidade, que é seguro e que funciona. Pelo que nós já vimos desses 15 casos, funciona, né, funciona bem, sem toxicidade maior. É claro que esses pacientes podem ter complicações na infusão dessas células, né? O que são essas complicações? Você imagina que é uma guerra entre o linfócito modificado e o tumor. Então você vai ter uma destruição importante dessas células tumorais, vai criar uma inflamação importante e atualmente uma síndrome que a gente chama síndrome de liberação de citocinas, no qual você tem um quadro inflamatório com febre muito alta, falência de múltiplos órgãos, e esses pacientes inclusive podem chegar a óbito, né? Em torno de 3%. Por enquanto, desses 15, não. Mas eles ficam inflamados mesmo? Ficam inflamados, nós temos que usar medicamentos, esses pacientes vão para a UTI, né? Em torno de 30% a 40% vai para a UTI. Só que a gente tem aprendido a lidar com essa síndrome, então cada vez mais a gente tem visto menos complicação, porque a gente já usa medicamentos potentes para evitar essa inflamação. É uma bomba. Porque é uma guerra, né? Você tem uma destruição de todas as células do tumor, então você tem uma inflamação importante. Quando a gente está falando de um tipo de um tumor hematológico, né? Tumor do sangue, você não fala nem em metástase, é um outro tipo que ele está no corpo inteiro. Né? Pois é, então é justamente isso. Então você tem uma destruição e isso vai causar alguns problemas, né? Dá também uma neurotoxicidade. O que é isso? É uma toxicidade do sistema neurológico. Então, os pacientes deixam de escrever. Um dos primeiros sinais disso é a mudança da caligrafia. Tanto é que todo paciente que está internado para fazer um CAR-T, ele tem que escrever todo dia uma frase e a gente vai vendo a mudança da caligrafia como um sinal dessa neurotoxicidade, pode chegar até distúrbios psiquiátricos, distúrbios neurológicos importantes. Então, é claro que tudo em medicina, né, tem um efeito bom, mas tem um efeito também deletério, né, mas a gente já consegue aprender a detectar e a tratar essas complicações, né. Então, nós... Começou na hematologia, mas o senhor já vê isso para outros tumores fora da hematologia? Claro. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, fiquei 3 semanas lá no Memorial Sloan Kettering de Nova York e cada vez mais os estudos, né, por enquanto não tem nada comprovado, né, mas os estudos para tumores sólidos também estão acontecendo, né, infelizmente não é tão potente igual os tumores hematológicos, né, por isso que desde 2017 já foi liberado, né, tanto pelo FDA quanto pela Anvisa, mas os tumores sólidos também. Já existem várias pesquisas utilizando essas células, inclusive nós aqui com o projeto do PRONOM e do CNPq, né, para usar essas células, não as células T, tá? A nossa ideia, é uma ideia inovadora, é usar células chamadas macrófagos, ou células dendríticas ou monócitos, modificando essa célula geneticamente. A gente sabe que essas células elas têm uma capacidade de entrar dentro do tumor. Então, isso é uma ideia que nós tivemos e que a gente já está com financiamento do CNPq e PRONOM. Inclusive, ontem tivemos uma auditoria do PRONOM, né,
em relação a esse tipo de pesquisa. Então, é tudo ainda experimental, né, a nível laboratorial, né, a nível de modelos animais, né, para a gente poder ver se realmente funciona. Né? Então, é uma possibilidade terapêutica para os outros tipos de câncer. Que espetáculo! Puxa vida! O que mais o senhor prevê para o futuro aí, professor Anderson? Pois é, quer dizer, a terapia celular começou com o transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea é o exemplo, né, de terapia celular, e as pessoas falam assim, mas a transfusão de sangue é uma terapia celular também, porque você está transfundindo células, né, as hemácias, né. Então, nós da hematologia, nós temos essa grande experiência em trabalhar com terapia celular. Né? E o futuro é justamente que isso cada vez mais, né, seja mais utilizado, né, e a gente evite os transplantes, que são transplantes muito agressivos, né? A gente sabe da mortalidade de um transplante alogênico em torno de 20% a 30%, né? O transplante autólogo, que é do próprio paciente, já é uma mortalidade menor, mas a gente vai cada vez mais trazendo essas células CAR, né, para um patamar mais precoce no tratamento desses pacientes. Então já existem trabalhos mostrando que naqueles pacientes que linfoma que precisam de um transplante autólogo, provavelmente as células CAR são benéficas e você não precisaria fazer um transplante autólogo. Então o futuro é cada vez mais pela genética, né, pelo mapeamento genético, a gente ter drogas-alvo, né, que vão atuar na genética das células, e ao mesmo tempo aquelas possibilidades de ter a imunoterapia com as células CAR-T no combate das doenças. Cada vez mais certeiro. Com menos efeito colateral. Né? O senhor vê isso acontecendo no futuro próximo? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Tá acontecendo. Qual que é aquele câncer ainda que é o mais maligno da hematologia? Esse daqui está difícil. As leucemias agudas, as mieloblásticas agudas, para isso a gente ainda não tem carteja, existem trabalhos. Né? É na pediatria, principalmente. A pediatria é linfoblástica. Né? A linfoblástica, em torno de 80% das crianças curam só com quimioterapia, tá? Na linfoblástica. Em torno de 20% aí vão recair, vão precisar de transplante de medula óssea. Né? A pior é nos adultos, que é a mielodisplasia, né? Que é uma pré-leucemia, né? Que ocorre muito... Vem muito na geriatria. Vem muito na geriatria, que infelizmente a gente, já que o transplante de medula óssea, a gente não consegue fazer o transplante acima de 70 anos, né? Já fica mais complicado. Então, a gente está tentando ver medicamentos, e isso já tem acontecido, alguns medicamentos-alvo. Por exemplo, a leucemia mieloide aguda é um outro exemplo. Né? Antes, o paciente ficava internado semanas, né, para fazer indução. Atualmente, a gente já tem medicamentos que... Mielofibrose, lembrei agora. Pois é, mielofibrose é uma doença muito ruim, porque existe, né, a medula óssea, ela cicatriza, a gente não sabe porquê, e para de produzir as células. Isso ocorre também muito em pacientes mais idosos, né? O único tratamento para isso é o transplante de medula óssea. Para essas doenças a gente ainda não tem muita evolução, né? Muito progresso. Né? E leucemia mieloide aguda, sim, esses novos medicamentos que tentam diferenciar e acabar com os blastos, né, para levar os pacientes num estado melhor para o transplante de medula óssea. Né? Então, assim, a hematologia é uma revolução, né? E a gente tem que estar sempre... Eu sou muito fraco de pesquisa, mas eu admiro muito, muito. Poxa, ver isso aqui no nosso quintal, vamos chamar assim, não só no Brasil, mas no hospital onde eu estou desde que eu fiz a minha formação. Poxa, que honra estar aqui falando com o senhor. O que o senhor gostaria de deixar de mensagem aqui, pensando em quem está nos assistindo, o público leigo? Olha, eu sempre bato na mesma tecla que pesquisa é caro, precisamos de recursos, né? Eu preciso de recursos aqui dentro da hematologia também para ajudar os pacientes. Muitos pacientes a gente tem que dar um jeito de ajudar, né? Então, a mensagem é que a gente não deve responsabilizar só o governo em dar dinheiro para a pesquisa, a sociedade tem que se mobilizar. Vamos né? atrás da gente mesmo. O senhor foi atrás, fez um monte de parceria público-privado. Eu estou sempre passando o chapéu. Eu falo, não é para mim que eu estou pedindo, né? Não estou pedindo nada para mim, mas para a ciência, para a saúde, né? Para tornar esse lugar mais humano. Né? Então, acho que a praça é um exemplo, a unidade de transplante é um exemplo, quer dizer, a gente não se preocupa só com a ciência, em publicar, né, em ter assistentes fazendo doutorado, mas também a gente sempre tem que estar, o objetivo final é o paciente. Né?
Professor, puxa, que espetáculo. Muito obrigado. Obrigado mesmo por me receber. E tem esse livrinho aqui, que esse livrinho foi feito, né? Livrinho. Coisa maravilhosa esse livrinho. Pois é, esse livrinho chama Esquadrão dos Anjos, né? É um livro que foi feito depois de uma entrevista, né? Teve uma jornalista que chama Nalu Saad, que é da TV Record, e ela veio, na realidade, fazer uma entrevista sobre o caso de uma criança com talassemia. Eu fiz o primeiro transplante não aparentado com esse tipo de doença. Talassemia mágica. Oi? Talassemia mágica. E curou? Tá curado. Tem que ver meu Instagram, viu, Paulo? E aí ela falou assim, olha, como é que você... A ideia surgiu o seguinte, como que eu, né, porque eu também cuido de crianças, né, não só de adultos, como você avisa para uma criança que ela precisa de um transplante, né? E aí, em 2011, né, cortar. Em 2011 eu transplantei uma criança. Em 2011 eu fui abordado por um casal que tinha uma criança com talassemia, né? E sabia que o único jeito de cura era o transplante, né? E eles falaram assim, olha, a gente está sabendo, né, que no exterior a gente pode fabricar um doador, né? Ter um outro filho para que seja o doador. Eu falei assim, olha, é isso que vocês têm que fazer, né? Vocês vão ter que ter um outro filho selecionado geneticamente, né? Para que não tenha doença, porque já que a talassemia, né, é uma doença genética, tem que ter um doador que não tenha doença, então vocês não podem ter outro filho natural, porque a chance de ser em torno de 25% de ser outro doente, então vocês têm que fazer sem nada, né? Então vocês têm que fazer uma seleção in vitro, né, de um embrião que não seja doente, que seja compatível. E esse casal então fez isso, né? Eles fizeram, nasceu a criança, né, a doadora, que chama Maria Clara, e o transplante foi feito, está curada. Ela fez agora, quantos anos? Já tem. A Maria Clara está com 15, né, porque isso foi em 2012, 13 anos, e a Maria Vitória já é mocinha. E nisso aconteceu que a mãe fez um anjo com o meu nome, né? E a senhora está no meu consultório. Putz, hoje eu estou emocionado. Vamos chorar todo mundo aqui. E aí quando a Nalu, né, falou assim, olha, como é que você fala? Eu sempre aí olhava para esse anjo e falava para as crianças, olha, vai ser uma guerra de anjos, né? E esses anjos vão vir e vão ajudar, né? E aí virou esse livro. Quem escreveu o prefácio foi o Gianecchini, que também passou por uma torrada aí. O Gianecchini, ela estava sendo tratada no Sírio-Libanês pela doutora Iana, né? E a doutora Iana, então, nessa época, ela passou, né, o caso para eu poder fazer o transplante. Você é o anjo? São vários. Tem vários anjinhos aqui. Um esquadrão. Esquadrão de anjos. E aí o Gianecchini, que foi submetido a um transplante de medula óssea, ele resolveu fazer o prefácio do livro, né? Eu transplantei lá no Sírio-Libanês, ele foi super bem. E ele escreveu, né, esse prefácio aí. E então conta, isso daí serve muito para os pais, né, para entenderem como é que é o processo do transplante de medula óssea. Então tem, por exemplo, o anjo da paciência, o anjo da tristeza, o anjo da fome, que vem, né, para poder ajudar as crianças a enfrentar isso. E toda a verba da venda desses livros é transferida para pesquisa. Poxa, que lição, que iniciativas e coisas que a gente pode fazer. Só fica reclamando, espera vir tudo de cima, não, tem que vir de cima. Vamos fazer a nossa parte. Por exemplo, emocionando essas coisas. Então, uma série de mensagens aqui, né? Muita gente aqui pode ajudar, né? E nós como médicos, a gente sofre um monte de chantagem emocional aqui, a nossa vida inteira é assim, né? Puxa,
Eu, na época do Covid, eu voltei a dar plantão. Eu voltarei para dar plantão aqui no HC. Depois de demissão. Fui na primeira onda, na segunda onda minha esposa deu à luz, né? Teve uma filha que é produto da pandemia. Assim, acho que todo mundo pode ajudar. Né? Todo mundo pode ajudar. Assim, na realidade, a gente que está na linha de frente, né? Que a gente, e as pessoas quando adoecem, que elas veem a importância da saúde. Né? Então, O senhor tem filho, professor? Não. Com isso tudo que eu faço é complicado. Nem pet eu tenho. Nem gato, cachorro, não tem jeito de ter. Meu sonho é ter um papagaio. Tá bom, poxa vida. Olha, eu tô super feliz aqui com a nossa conversa, que delícia de conversa. Fiquei muito emocionado aqui por diversas vezes, também tive que me conter. Muito obrigado. Eu sou meio chorão, então assim, é porque realmente é uma profissão que não é muito fácil, né? A gente lida muito com a morte, né, o tempo todo. E com a vida, né? Ainda bem que tem a vida aí, tem todas essas histórias bonitas aí pra gente ter cada vez mais vontade de fazer o que a gente faz, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Ainda mais no sistema público, em que a gente vê que o tratamento muda, né? Em 15 minutos você está em outro hospital e você sabe que você pode fazer muito mais coisa lá do que aqui. Então, o meu objetivo é realmente fazer daqui, né, que todo brasileiro tenha o mesmo. Cada vez mais uma referência para que todos recebam esse tratamento, né? Tem várias histórias, né? Quando eu cheguei, tinha um paciente na primeira reunião de transplante. Isso aqui no HC, né? Aqui no HC, né? A gente tem uma reunião, ele falou assim, mas esse paciente, 21 anos, não tem mais nada para fazer. Eu falei assim, como assim não tem mais nada? Tem o que fazer. Mas o medicamento é muito caro, o SUS não paga. Eu disse, não, mas a gente vai dar um jeito. E eu consegui, então, uma doação pela farmacêutica, o paciente foi transplantado e está vivo até hoje. Né? Então, isso em 2016? Isso em 2016. Está super bem, voltou para ele era de Manaus, está muito bem. Então, assim, são várias situações, né, que a gente tenta batalhar. Muitas a gente não consegue, mas eu ainda, quer dizer, eu não me acomodei. Né? O mais importante é, assim, o que eu falo para todos, não se acomodem. Né? É claro que o sistema nos faz aceitar, mas para mim não é aceitável esse tipo de escolha. Né? Acho que temos que ter vamos fazer a nossa parte. Então a mensagem eu puder ajudar, por favor, conte comigo. A mensagem é ajudem, né? Eu criei um centro de estudos recentemente, né, que chama Hematec, Hematologia e Terapia Celular, justamente para permitir, né, para ajudar também os pacientes, né? Por exemplo, outro dia, uma acompanhante de um paciente que mora no Piauí demorou 3 dias para chegar aqui de ônibus, sabe? Assim, poxa, se eu tivesse recursos, né, quer dizer, dentro para poder ajudar. Isso aí, então, mais caro uma passagem de avião. Uma passagem de avião, né? 3 dias dentro de um ônibus, sabe? São coisas que não dá muito para aceitar. Por exemplo, o fato de não ter unidade de transplante na região norte. Não existe unidade de transplante, né? Como a gente já faz transplante aqui há 40 anos. Né? Para a gente é cômodo, né? Tudo ser centralizado aqui em São Paulo. Né? Então, assim, por exemplo, na América Latina a gente tem ajudado, né? O Equador, né? A gente sabe que muitos países da América Latina não têm transplante, né? Então, como ajudar? Então, já formei médicos equatorianos, né? Para poder, a gente sempre tem ligações com eles para a gente poder. Então, assim, não é só aqui, é o Nordeste, Norte, né, do Brasil, a América Latina, então isso tudo, por exemplo, a produção das células CAR-T, elas não são feitas em nenhum outro país da América Latina, só no Brasil, né? E isso é muito importante, a gente está, em relação aos outros países, a gente está muito avançado. Né? É claro que a gente tem um problema do produto comercial, que já foi liberado no Brasil, mas a gente imagina que 80% da população brasileira não tem saúde suplementar, não tem convênios, né? Então, como que essas pessoas vão realmente pagar por um tratamento desse, em condições, né? Então, a gente tem que inventar, né, ser criativo. Né? Então, uma das razões que eu voltei para o Brasil, né, Paulo, que você me perguntou, sim. Primeiro, né, tem a parte familiar, né, meus pais estão mais envelhecidos, né, então tive que... Eles estão em Minas ou estão em Minas, os dois, né? Estão super bem, mas estão, né, a gente quer ficar um pouco mais próximo. E também essa ideia, porque lá estava tudo muito estável para mim, né? Eu não gosto de vida monótona, né? Eu não gosto de uma vida, eu gosto de uma vida cheia de emoções, né?
já deu para ver, né? Eu adoro emoções. E então foi uma das razões, eu sabia que aqui eu podia fazer mais coisas do que eu fazia lá, né? Então, que meu papel aqui seria mais importante que o de lá, né? Então, por isso que eu vim. Parabéns e obrigado por ter vindo. Obrigado, porque realmente, antes de eu vir para essa entrevista, me falaram que o professor Wanderson Rocha era o cara. Falei, eu não sei se existe um superlativo para isso, ele é mais um cara ainda. Não, tem que falar assim, é um cara apaixonado pelo que faz, é isso que é mais... Pode ser, mas eu não sou enfim, super em nada, sou só... É sim. Agora eu tive essa certeza. Puxa, professor, obrigado por essa conversa, obrigado por tudo que o senhor faz, pela contribuição para a ciência e para os seres humanos aí que o senhor cuida com o coração. Obrigado mesmo.